Há diversos tipos de estudos no mundo Pokémon, que vão desde evolução, relações entre humanos e Pokémon, origem e muito mais. Sem dúvida, um dos estudos mais intrigantes no mundo Pokémon são sobre os movimentos, ou popularmente conhecidos como os ataques. Há tantos ataques interessantes que poderíamos nos dedicar o tempo todo só para debater e discutir sobre esse assunto. Hoje eu trago para vocês uma curiosidade mais visual, para você compreender como um movimento em específico funciona. Eu estou falando da autodestruição, ou self-destruct. Então, deixe seu like e confira agora mais um episódio desse mundo estranho que é Pokémon. Com o passar do tempo, vamos nos conectando mais e mais com esse universo. E se tornou comum questionar coisas que acontecem por lá e comparar com situações do nosso mundo real. A questão é que nem sempre as coisas se encaixam. E aí, a nossa mente entra numa grande tela azul e acabamos deixando certas coisas de lado. Isso é natural, afinal de contas, o mundo Pokémon e o nosso, sem dúvida, possuem grandes diferenças. Mas nem tudo precisa ser um bicho de 3 cabeças, não é mesmo? Quero dizer, nem tudo. Em Pokémon, existem diversos movimentos que são uma incógnita para treinadores e cientistas. Um grande exemplo é o movimento Self-Destruct, ou, em tradução, o autodestruição. É um movimento do tipo normal, introduzido na primeira geração, e ao longo das gerações, foi sofrendo diversas alterações para um balanceamento no jogo. Em resumo, o movimento faz com que esse Pokémon se destrua, causando uma enorme explosão, e em seguida ele acaba desmaiando, consequentemente retirando ele de batalha. Deve-se tomar um pouco de cuidado aqui para não confundirmos Self-Destruct com Explosion, pois são movimentos diferentes e também com poder base diferentes. Enquanto Self-Destruct possui 200 de poder base, Explosion possui 250 de poder base. Apesar de ambos os movimentos causarem um massivo dano e o mesmo efeito colateral nos Pokémons usuários, eles não devem ser considerados a mesma coisa. Além disso, Explosion até então continua sendo o movimento mais poderoso em potência base, e também existe um grande número de Pokémons que conseguem aprender esse movimento. Mas, voltando ao Self-Destruct, atualmente apenas 18 Pokémon podem aprender esse movimento naturalmente, mas alguns outros podem ter acesso a esse movimento via Breeding, TM ou Move Tutors. No anime, o movimento foi visto poucas vezes, mas sempre foram momentos marcantes, principalmente ligados ao Voltorb, quando o Pokémon brilhava e explodia. Alguns casos poderíamos ver até mesmo o Pineco do Brock agindo da mesma forma. Um fato interessante é que geralmente esse movimento está ligado a Pokémons minerais ou gasosos, o que faz total sentido. Mas por que você está dizendo isso? Bom, você provavelmente já deve ter se perguntado como um Pokémon pode se autodestruir e voltar ao normal depois de usar esse movimento. Bom, Ken Sugimori, um dos principais designers dos jogos Pokémon, em 1997 fez diversos cards maravilhosos que acabam registrando alguns comportamentos de alguns Pokémon. Isso faz com que a gente consiga compreender de forma mais fácil como as coisas realmente funcionam. E aqui compartilho com vocês 3 cards de 3 Pokémon usando o movimento autodestruição. Agora podemos de fato ver como as coisas funcionam. Pois é, os Pokémon se destroem em 1000 pedaços e depois, provavelmente, esses pedaços voltam a se juntar. No caso do Electrode, ele consegue se abrir e emanar uma grande explosão dentro dele. Isso sem dúvida é interessante porque o movimento também pode se comportar de formas diferentes de Pokémon para Pokémon. Acredito que os mais interessantes fiquem de fato para o Koffing e para o Golem. No caso do Koffing, é possível ver ele se rachando em diversos pedaços. Obviamente um destaque ali para a cara feliz do Koffing se autodestruindo. Já o Golem, acredito que seja um dos mais interessantes. Afinal, seus membros ficam completamente soltos por aí, mas depois ele volta ao normal. Então, agora fica mais fácil de imaginar como isso acontece. E, provavelmente, agora você já tem um alívio mental sobre como as coisas funcionam, né? Isso também poderia ser fruto da mitose, que é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem a 2 outras células. A mitose acontece na maioria das células do nosso corpo, por exemplo. A partir de uma célula inicial, formam-se 2 células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Então, em teoria, poderia ser aplicado
no fato do Pokémon conseguir se regenerar, né, voltar ao normal a partir desse efeito. Mas eu acho um pouco complexo introduzir isso aqui, mas em resumo do resumo, o Pokémon só se divide em 1000 pedaços e volta ao normal, se juntando novamente. Interessante, né? Alguns Pokémon, por exemplo, talvez só emanem energia, né? E não necessariamente explodam, mas pode acontecer casos deles acabarem se inflando, como, por exemplo, o Snorlax. Aliás, já que estamos falando do Golem, uma coisa interessante dessa arte que a gente pode puxar também é que algumas coisas acabam ficando mais claras sobre o Golem de Kanto e o de Alola. Em Kanto é dito que o Golem pode facilmente colocar todos os seus membros para dentro do seu corpo e rolar como uma grande bola de pedra. Já em Alola, Golem é dito poder disparar diversas pedras usando magnetismo. E tudo isso acaba sendo justificado com essa imagem, já que Golem parece ser oco por dentro. Interessante, não é mesmo? Bom, essa foi uma curiosidade extra, mas sem dúvida é algo que vale a pena conferir. E aí, o que vocês acham sobre isso? Aliás, essa série se iniciou em 2018, porém por alguns motivos pessoais eu tive que dar uma pequena pausa. Mas já temos 2 episódios que vocês podem conferir clicando no izinho ali em cima. Sem dúvida, esse mundo é meio louco, mas no final das contas, as peças sempre se encaixam. E aí, tá a fim de mais episódios? Então não esquece de deixar aquele seu like. E esse foi mais um episódio de Pokémon Mundo Estranho. A gente se vê logo logo por aí. Um abraço, fui!